Louvado seja Deus. Que prazer, queridos, que satisfação poder estar aqui hoje, pela primeira vez, trazendo a palavra aqui para os irmãos. Quero dizer, não é a primeira vez, né? Mas eu acredito que, oficialmente. Vou dizer assim, os irmãos podem assentar, por gentileza. Amém? Vamos fazer uma breve oração, vou pedir para você colocar sua mão no seu coração e vamos pedir para que o Senhor, venha falar aos nossos corações através dessa palavra que vem direto do trono para as nossas vidas, amém? Deus, queremos, ó Pai, te louvar por essa noite, queremos, ó Deus, te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa, de poder ouvir, ó Pai, a tua voz. Fala, Pai, fala porque o teu servo ouve. Que o Senhor possa falar, Senhor, a cada coração, a cada mente. Que o Senhor, ó Pai, possa alcançar o endereço certo, a pessoa certa, ao coração certo nessa noite. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. E ela cumpre, ó Deus, aquilo que é devido e no seu determinado tempo, Senhor. Queremos, ó Pai, assim te louvar e te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Amém? 2 Reis, capítulo 4. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso, só um instante, gente. Ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Pode passar, por gentileza? Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu confesso para os irmãos que essa palavra, o Senhor, ela me deu essa palavra em torno de 1 mês, mais ou menos. E o Senhor me disse assim: você vai trazer essa palavra quando foi lhe dada a oportunidade. E eu acredito que de fato hoje é o tempo que essa palavra ela vai ser direcionada aos nossos corações, né, queridos? Como a gente pode ver aqui, de acordo com o que está escrito, aquela mulher ela estava vivendo em uma fase, uma situação de crise. A crise estava instalada na casa daquela mulher. Porque como já diz a própria palavra de Deus, né? Ela estava em uma situação em que ela estava perdendo tudo, como a gente pode ver aqui. E na realidade, a princípio a gente vê que aquela mulher, como já diz a própria palavra, ela era viúva, ou seja, ela perdeu o seu marido. Então, pelo fato dela perder o marido dela e ainda ela ficar com seus filhos, perdeu-se algo muito importante diante dessa casa, dentro dessa casa.
Porque um pai, o significado de um pai dentro de um lar, ele é proteção, ele é provisão e ele é direção. Então pare para analisar a situação que agora aquela mulher ela está em sua casa. Perdeu seu esposo, perdeu o marido. A Bíblia não fala exatamente há quanto tempo foi essa perda. A Bíblia também não relata especificamente por quanto tempo isso aconteceu, mas de fato, sem sombra de dúvidas, aquela mulher ainda vivia a dor. Aquela mulher vivia talvez uma situação de angústia, sofrimento, e algo de valioso que ela já tinha, que era o esposo que estava perdendo, agora ela recebe a notícia de que seus filhos também poderiam ser vendidos como escravos. Queridos, é uma situação que, queira quer não, traz uma certa insegurança e incerteza diante daquilo que ela estava vivendo. Então, a gente vê que, queira quer não, ela estava ali diante de uma situação de fragilidade e vulnerabilidade. Então, se a gente parar para analisar, muitas vezes o medo, ele vem como ansiedade, que nada mais é algo que a ansiedade em si, na realidade, é um medo escondido. E isso tem impacto de fato sobre as nossas vidas, porque a ansiedade, ela traz a nós uma situação em que a gente quer trazer o futuro para o dia de hoje. Isso é ansiedade. E aquela mulher, ela não sabia o que realmente ela tinha que fazer, o que ela precisava realizar naquele tempo diante dessa situação. Mas, queridos, nós somos movidos por uma crise. Somos movidos. Bruno, o que você quer dizer com isso, que somos movidos? Queridos, muitas coisas acontecem em nossa vida para que Deus ele venha cooperar mediante uma situação que para nós é uma situação de crise, talvez seja uma situação de medo, talvez seja uma situação de vulnerabilidade, fragilidade, mas o Senhor, nesse movimento e nessa ação que acontece, que aparentemente seja ruim, Deus ele está trabalhando em nosso favor. Amém, queridos? Nós precisamos crer e saber que isso de fato pode acontecer em várias áreas da nossa vida. Pode acontecer isso no âmbito profissional, pode acontecer isso no âmbito familiar, que era o que aquela mulher viúva estava passando com ela. Pode ser na política, pode ser uma situação emocional e também pode ser uma situação espiritual. Eu não sei qual a situação que hoje você precisa de uma resposta de Deus, ou que talvez você esteja passando por experiências que talvez venha trazer a você medo, venha trazer a você vulnerabilidade ou fragilidade, mas eu estou aqui nessa noite, queridos, para dizer para você que através disso tudo, o Senhor ele vai te mover em fé, o Senhor ele vai te mover em coragem, o Senhor vai te mover, queridos, em força. Então nós precisamos de fato olhar para o autor e consumador da nossa fé. Uma crise, ela de fato, ela gera uma mudança profunda, com consequências significativas e um processo de situação que pode sim se caracterizar em instabilidade e incerteza. É muito fácil, né? A gente chegar em um determinado lugar, a gente sabe onde colocar o pé, a gente sabe que tem o nosso salário todo mês, a gente sabe do que pode acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, estamos bem. Mas a partir do momento que nós estamos colocando o pé em um determinado lugar, que gera incerteza ou instabilidade, isso realmente, queridos, mexe com o nosso emocional. Mexe ou não mexe? Sim ou não? Isso de fato realmente é algo que tem impacto direto sobre as nossas vidas. Mas nós sabemos que, mediante a instabilidade, esse sentimento de vulnerabilidade, ele nos leva, queridos,
a uma dependência maior de Deus. E a própria palavra de Deus lá diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o Senhor diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, o Senhor está nos convocando aqui para uma situação que talvez venha causar um desconforto em nós. O Senhor está dizendo aqui para nós: olha, tenha fé, viva em fé para que a minha alma tenha prazer em você. Então eu acredito que todos nós queremos, que o Senhor ele de fato tenha prazer em nós. Então a gente vê aqui que de fato é algo que move o coração de Deus a nosso respeito. E a gente sim pode viver de acordo com essa fé. E com relação à incerteza, não sabemos o que pode acontecer amanhã, como eu falei para os irmãos. Isso pode gerar, queira quer não, uma situação de frustração, ou é uma oportunidade para que nós possamos também confiar nas promessas de Deus. Quem aqui tem uma promessa do Senhor? Eu acredito que todos nós temos uma promessa da parte de Deus, mas mediante a essa incerteza, eu sei que eu e você estamos debaixo de uma promessa. E nós precisamos viver isso, querido. Nós estamos hoje aqui, no culto fé. E uma das coisas que a gente aprende lá, para os beginners, lá no curso Start, é justamente sobre isso. Nós temos 3 tipos de fé. Tem aquela fé, querido, em que é a fé natural. A fé natural é uma fé que nós temos certeza que de fato isso vai acontecer. Vou trazer aqui um exemplo bem cômico pra gente. A gente sabe que vai chover amanhã. Pode chover amanhã, né, Landa? Não é assim? Embora a gente está em dias de sol, mas a gente sabe que a gente pode sair de casa dirigindo a chegar na igreja. A gente sabe que a gente pode acordar amanhã para a gente poder ir para onde? Ir para o nosso trabalho. Isso diz respeito a uma fé natural. Eu sei que se eu pegar a cadeira, eu posso sentar na cadeira que eu ajustei para poder sentar. Isso diz respeito a uma fé natural. E nós sabemos que através da Bíblia é simples reconhecer de que Deus, ele realmente existe. Até mesmo porque é o que nós vivemos aqui, Então essa é a fé natural. Nós temos também a fé salvífica, a salvadora, a fé salvadora, que é aquela fé o qual o próprio Deus ele coloca no nosso coração, que de fato nós somos salvos, porque nós estamos nele. Na realidade, essa fé não vem de nós mesmos. De fato, é um presente de Deus que transforma os nossos corações. E a terceira e última fé, que é uma das coisas que a gente aprende quando a gente faz o Start, é de fato a fé operante. Queridos, aqui está a fé que nos move em ação. Como havia dito, nós estamos aqui no culto fé para que a gente de fato possamos aprender a viver a fé do Senhor nas nossas vidas. Então, é uma fé, queridos, que queira quer não, confronta o crente, confronta nós como cristãos e queira quer não, nos tira da zona de conforto. Mexe com todo o nosso interior, mexe com as nossas emoções. Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que a gente precisa muitas vezes fazer. Até conversando esses dias com um amigo, ele é um businessman, e diante da trajetória de vida dele, ele vive uma vida racional no sentido em que ele sabe onde vai colocar os pés, ele sabe onde investir, ele sabe o que fazer, mas volta e meia as coisas estão dando errado. E ele agora está vivendo uma situação de colocar de fato o pé nesse mundo que é um mundo talvez de incerteza, mas sabendo que ele está vivendo agora um mundo de fé. E ele falando comigo, comentando comigo, mas Bruno, eu não sei ainda andar nesse caminho. Eu disse para ele, querido, se você viveu até hoje aqui a fé natural e não deu certo, por que não você receber agora o convite de Deus
para você pisar os pés em um lugar que aparentemente seja de incerteza, mas você saber que você vai obter aquilo que vem da parte do Senhor. Então que você possa viver esse novo ciclo na sua vida. E de fato, às vezes nós vivemos, né, ciclos como esse, e nós precisamos realmente rever, queridos, muitas estações da nossa vida através dessa fé. Até mesmo porque no livro de Hebreus 11, a própria palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Então precisamos, amados, colocar a nossa confiança no Senhor, a saber que de fato Ele nos auxilia. E viver nesse mundo de fé é a mesma coisa de nós adentrarmos no oceano e talvez sem saber exatamente qual a direção, mergulhar, queridos, ir no profundo. É o saber totalmente depender de Deus. É aí que a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente talvez não encontre a direção, mas aí é nesse momento que a gente vê que realmente, de fato, a gente vive a dependência no Senhor. Porque ali nesse momento vai ser você e Deus. Vai ser você e a sua coragem. Seja forte, seja corajoso, como a gente ouviu aqui da parte do pastor no livro de Josué 1:9. Então é isso que a gente precisa viver. E um exemplo disso nós temos lá em Mateus 14, 22 ao 36, quando Pedro, ele anda pelas águas. Ele anda sobre as águas. Ele andou de fato pelas águas, sobre as águas. E ele diz lá no 27, mas Jesus imediatamente ele disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então é justamente isso, é a gente viver a colocar o passo em fé. E muitas vezes o Senhor, Ele nos ensina isso, para que a gente possa se mover através dessa situação e circunstâncias, queridos. Então, eu trouxe essa primeira introdução para os irmãos perceberem acerca da fé, para que a gente possa entrar aqui no texto, a saber que aquela situação que aquela mulher, aquela viúva, ela estava vivendo, era justamente para que ela pudesse se mover em fé. Então talvez a situação que nós estamos vivendo ou podemos viver amanhã ou depois, a gente precisa confiar e saber que existe um que realmente opera e trabalha em nosso favor. Amém, queridos? Então vamos lá. O versículo 1 diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele teme o Senhor. Mas agora veio o credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Querido, o primeiro ponto que nós podemos trabalhar mediante essa situação, quando nós vemos aqui no primeiro versículo, é que nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Esse é o primeiro passo que nós temos mediante a fé, porque é o recurso que nós temos mediante ao Senhor. Senhor, eu preciso de ajuda. A gente precisa reconhecer e tomar esse posicionamento para que mediante uma situação que a gente vive, a gente possa avançar em Deus. Então, um conselho que eu te dou aqui nessa noite é que você nunca deixe, queridos, de alcançar ou pedir ajuda a alguém. Porque às vezes as pessoas elas deixam para pedir ajuda no último minuto do segundo tempo. Então talvez aquela pessoa que está próxima a você ou aquela pessoa de confiança seja a pessoa exata que pode te auxiliar no momento em que você precisar. E de fato foi o que aquela mulher fez. Ela foi de encontro ao profeta e pediu a ajuda que ela precisava. No versículo 2 a gente vê aqui dizendo:
Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Perguntou Eliseu: diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: não tem nada. Então, queridos, nesse posicionamento em que nós precisamos reconhecer que nós precisamos de ajuda, que é o primeiro ponto, em outra situação, nós precisamos saber a quem recorrer. Porque não basta simplesmente a gente buscar ajuda, mas a gente ter a pessoa certa para o qual a gente precisa de fato recorrer. E nada melhor do que a gente recorrer à presença do Senhor e pedir auxílio para Ele mediante aquilo que Ele pode nos dar. Porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor Ele nos sonda e nos conhece. E antes mesmo que nós venhamos falar uma palavra, o Senhor Ele já sabe cada uma delas. Antes mesmo da gente expressar algo diante da presença do Senhor. Amém, queridos? Aí no versículo 3 em diante, ele diz assim: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Queridos, em momentos de aflição, a gente precisa perceber tudo aquilo que está ao nosso redor. Porque ela disse para o profeta que ela não tinha nada. Mas se a gente parar para analisar, ela tinha uma casa, ela tinha os seus 2 filhos, ela tinha os vizinhos. Então, na percepção dela perante ao profeta que estava ali diante dela, fazendo essa pergunta, ela disse que ela não tinha nada. Mas na realidade, ela tinha. E quer não, na hora da aflição, muitas vezes, nós nos sentimos perdidos, não é isso? Às vezes a gente não sabe para onde ir, não sabe a direção, não sabe o local e o lugar. Então, se a gente tomar esse posicionamento antes mesmo da gente chegar a recorrer a qualquer pessoa, se a gente vai de encontro à presença do Senhor e busca a direção, isso já é um fator grandioso que pode realmente nos ajudar nessa caminhada de fé. Porque é no momento de angústia, no momento de dor, no momento de aflição, que muitas vezes a nossa fé, ela de fato, ela é trabalhada. Eu vou trazer aqui um exemplo para os irmãos de uma amiga nossa. Ela, movida a fé, ela decidiu buscar emprego. Embora ela tenha um bom currículo, né, na área de enfermagem, e ela foi esses dias buscar um trabalho, buscar emprego, e ela foi lá com o currículo dela de cleaner, porque na fé dela, ela tinha certeza que ela iria conseguir aquele trabalho para trabalhar como cleaner. Ela orou ao Senhor, buscou ajuda, pediu auxílio ali ao esposo e já vai ela então, para realmente poder trabalhar nesse determinado lugar que era o nursing home, né? Mas ela foi trazendo o currículo, levando o currículo como cleaner. Na hora da entrevista, a pessoa fazendo a entrevista para ela falou bem assim: peraí, aqui é o seu currículo, você é nursing? Me desculpa, mas eu preciso parar a entrevista agora. Eu não tenho condições de te dar esse emprego, você trabalhando como cleaner, sendo que você tem um currículo nesse perfil. Me desculpe, mas eu tenho que chamar uma outra pessoa para vir aqui. Ela foi falar com essa pessoa e no decorrer da história, da situação, essa mulher ela voltou e começou ali a entrevista, não mais como cleaner, mas agora para que ela pudesse ingressar dentro da empresa como nursing. O que foi que aconteceu? Mediante a entrevista, a mulher chegou para ela e falou: olha, semana que vem você vai começar a trabalhar aqui agora como nursing, não como cleaner. Queridos, isso diz respeito à visão que nós temos mediante a situação que talvez seja de aflição, mas que o Senhor ele enxerga muito além.
Nós precisamos saber que nós somos pessoas em potencial. O Senhor olha para você, embora muitas vezes nós olhamos para as nossas fraquezas, olhamos para as nossas limitações mediante as circunstâncias, mas Ele enxerga em você uma pessoa em potencial para que você possa ir além. Então talvez essa situação que mexe com você, ou que traz talvez um certo desespero, Deus ele está trabalhando em seu favor para que você possa romper em fé. Deus ele está trabalhando em você para que você possa enxergar e caminhar e avançar além do que você pode esperar, queridos. Mas nós sabemos que muitas vezes a tempestade, como nós vemos aqui na Irlanda, ela pode levar um tempo. Mas tenha certeza que Deus ele está trabalhando em seu favor. É claro, naquela situação que nós vemos aqui, diante da circunstância da vida, aquela mulher, ela perdeu o seu marido, que era a sua segurança naquele momento. E outra coisa importante que ela tinha, era seus filhos, que há pouco ela também estava para perder. Eu entendo aqui, mediante essa palavra, queridos, é que a palavra do Senhor não nos explica aqui em detalhes, mas talvez ela gerou essa dívida como credor, talvez antes mesmo do esposo dela, do marido dela morrer, mas algo já estava acontecendo ali, os valores, situações que traziam de fato impacto sobre a vida dela. E às vezes nós olhamos as situações em nossa volta que de fato tem um valor ali aplicado. Não que o Senhor queira deixar você na deriva, não que o Senhor queira deixar você sem realmente proteção, não que o Senhor não queira deixar você em um lugar que não seja seguro, mas muitas vezes Ele nos tira da zona de conforto para que nós possamos avançar e alcançar ainda algo maior que vem da parte dEle. Queridos, nós precisamos observar aqui a estratégia e a direção, que é o terceiro ponto, o qual o profeta, ele está falando aqui para ela: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos. Às vezes nós não temos as estratégias necessárias para se trabalhar em determinada situação que acontece na nossa vida, mas o nosso Deus é um Deus que é multiforme em graça. Nós temos a limitação em trabalhar em uma visão que nós temos aqui agora, mas o Senhor ele está enxergando muito além. Enquanto nós estamos vivendo agora, o Senhor já está nos vendo lá na frente. O Senhor ele já está olhando para você como uma pessoa em potencial, mediante aquilo que Ele pode te dar para te valorizar, para que você possa crescer. Então, a estratégia e a direção é um fator crucial para que a gente também possa trabalhar, queridos, acerca da nossa fé. Amém, queridos? Os irmãos estão atendendo? Louvado seja Deus. E ele diz assim, no versículo 4, coloca no versículo 4 para mim, por gentileza. Louvado seja Deus. Ele diz assim: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite e cada vasilha e separe as que você for enchendo. Na realidade aqui é o versículo 5. Então a gente vê aqui, queridos, que a obediência, ela também produz a nós o milagre. Porque aquilo que foi dito através do profeta, ela realizou. Ela entrou na sua casa com seus filhos e começou a encher, como diz aqui a palavra, e começou a encher as vasilhas com azeite. E na realidade, ela foi trazendo, de acordo às estratégias que a ela foi dada, trouxe todas as vasilhas que os vizinhos realmente deram para ela, e ali aconteceu a multiplicação. Ali aconteceu o inesperado. Ali aconteceu algo que ela não esperava. Então, amados, quando nós temos a instrução
e através da instrução nós temos a obediência, mediante aquilo que o Senhor Ele fala para nós, tenha certeza, você e eu, nós não voltaremos de mãos vazias. Quando nós confiamos no Senhor e temos entendimento que aquilo que Ele nos manda fazer ou Ele nos orienta, isso vai ter efeito poderoso nas nossas vidas, poderoso de acordo à nossa fé, de acordo àquilo que Ele traz para nós. Eu não sei, talvez, o que você esteja vivendo hoje, mas a palavra de Deus, quando ela vem sobre nós, ela vem sobre as nossas vidas, a gente precisa de fato fazer com que a palavra de Deus ela venha sobre nós e a gente possa agir a fé. Porque é agindo a fé que a gente vai poder ver a manifestação do Senhor acontecendo sobre as nossas vidas. A palavra no livro de Isaías 43:2 diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você, e quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você andar pelo fogo, você não se queimará. Quando você passar, seja pela água, seja pelo fogo, ou qualquer situação, queridos, que nós passarmos, o Senhor, Ele estará conosco. E nós precisamos esperar e confiar. Eu sei que o momento de espera muitas vezes traz nós ansiedade, traz nós angústia, mas nós precisamos nos apegar em algo. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Muitas vezes nós precisamos nos apegar através da palavra de Deus em louvor e adoração, que é ali o lugar que Deus ele fala conosco. Precisamos muitas vezes dobrar o nosso joelho, chorar, apresentar ao Senhor a nossa queixa. E Ele, querido, vai se manifestar na sua e na minha vida. Deixa eu falar algo, querido, para vocês. Suporte o processo para que você possa viver o projeto de Deus. Suporte o processo. Nessa situação que você está vivendo, existe um projeto de Deus contido nisso aí. E qual é o âmbito que você está vivendo isso? É na sua vida espiritual? É no trabalho? É dentro de casa, como aquela mulher estava vivendo? Mas ela tinha certeza que, de acordo às instruções que ela estava recebendo de Deus, porque na realidade alguém foi usado para poder falar com ela, e ela viu Deus através da vida do profeta, e ela pôde ver o milagre acontecendo na vida dela. Amém, queridos? No livro de Jeremias 29:11 diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, tudo aquilo que você está vivendo em Deus, querido, não é para você viver danos, mas é para que você possa viver o plano de Deus. Há um plano e há um projeto de bênção sobre a sua vida. Amém? Eu vou pedir para que os irmãos possam se colocar de pé. Louvado seja Deus. Ele diz assim, no versículo 11 em diante: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativo. Qual a situação que está te impactando hoje? Qual a situação que gera em você desconforto? Qual a situação que talvez você esteja vivendo que você fala: Bruno,
eu de fato preciso hoje de uma resposta de Deus. Queridos, você nessa noite está no lugar certo. Você está no lugar certo ao ouvir uma palavra de Deus que vai trazer impacto na sua vida para que você tenha a direção certa, para que você venha buscar a pessoa certa e para que você possa também tomar a decisão correta que terá impacto direto sobre a sua vida e o seu coração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu gostaria de fazer uma oração aqui com vocês. Se algum de vocês quiserem também receber alguma oração, você pode também vir aqui à frente. O pastora, nós podemos fazer essa oração aqui por vocês aqui na frente, amém? Coloca a mão no seu coração e vamos pedir ao Senhor nessa hora para que Ele possa de fato trazer a direção que nós precisamos de acordo aquilo que talvez está tendo impacto de fato no nosso coração, na nossa mente, ou trazendo algum certo desconforto. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Aqui, ó Pai, estão os teus filhos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, possa, ó Pai, trazer, ó Pai, cada vida e cada coração, trazer à memória aquilo, Senhor, que traz esperança a cada vida, trazer à memória, Senhor, aquilo que traz paz, que traz tranquilidade, de acordo, Senhor, a tua palavra, que nós possamos, Senhor, nessa noite tomar posse, Senhor, a saber que o Senhor é aquele que nos tranquiliza, a saber, ó Pai, que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, cerca pessoas aqui nessa noite, cerca pessoas, ó Pai, que precisam de uma resposta, cerca pessoas, meu Deus, que precisam, ó Pai, obter resposta da tua parte, ó Deus, seja através de uma ação, seja, ó Pai, algum meio que vem da tua parte, porque como o Senhor já diz na tua palavra, o Senhor, ó Pai, é multiforme em graça. Deus se manifesta de forma sobrenatural, ó Pai, em cada coração, ó Pai, e em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, continue com seus olhos fechados, nós iremos agora cantar uma canção.